Ouvinte, muito bom dia. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, este programa está sendo retransmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 30 minutos em Garça. Hoje é domingo, dia 9 de novembro, primavera de 2025. Agradecemos sua audiência e nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde e Espiritualidade Você, Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Web, no YouTube, no Facebook, com celular, tablet ou Smart TV. E vamos aos temas dessa edição. A religião de fachada contrasta com a finalidade da religião. Ouvinte quer saber como se obtém ajuda dos espíritos. Qual a finalidade das sessões mediúnicas nos centros espíritas? O ouvinte pergunta quem são os verdadeiros culpados da guerra. Podemos escolher nossas provas enquanto encarnados? Palestra, dia 22, homenageia 86 anos do Caminho de Damasco. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 1535. Repetimos, 14 981 05 1535. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Vida Após a Morte, autoria do espírito José Carlos Henrique, pelo médium Rubens Omar Baranovski, editora O Clarim. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: assistência técnica em sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio vai atender os ouvintes e a apresentação de Sônia Marra e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Numa de suas últimas declarações, o Papa Francisco sugeriu a toda a imprensa noticiou que é melhor ser ateu do que ser um católico hipócrita. E acrescentou que é um escândalo dizer uma coisa e fazer outra. Isso é uma vida dupla. Essas frases de impacto, com certeza, pegaram muita gente de surpresa. Francisco referiu-se às pessoas que se proclamam religiosas, que frequentam a igreja, que participam de seus cultos e celebrações, simulando ser bons religiosos, mas que na sua vida privada agem com prepotência e desonestidade, cultivando atitudes inteiramente opostas aos ensinamentos cristãos. Todos os líderes religiosos deveriam falar o mesmo em relação aos seus fiéis. Assim fazendo, Francisco tentava resgatar o verdadeiro sentido do Evangelho no seio da sua igreja, pois no Evangelho vemos Jesus insistir reiteradas vezes neste mesmo ponto, ao criticar aqueles fariseus que sabiam muito bem ostentar a fachada de bons religiosos, embora vivessem uma vida contrária à religião. Os fariseus eram o principal grupo religioso do mundo judaico no tempo de Jesus, eram tidos como fiéis cumpridores das Escrituras, guardando o sábado, frequentando o templo, pregando em praças públicas, fazendo jejum e pagando dízimo. Eles se arvoraram como fiscais do povo, exigindo a observância fiel dessas práticas. Quando Jesus, aos 30 anos, se apresentou publicamente e passou a pregar a Boa Nova, um grupo de fariseus se encarregou de espreitá-lo, tentando surpreendê-lo em atos que atentavam contra a lei mosaica, para poderem incriminá-lo. Na verdade, foi esse grupo de fariseus fanáticos e aproveitadores do povo, os mais religiosos do seu tempo, que acabou por levar Jesus à condenação e ao suplício na cruz. Era, portanto, um grupo de religiosos furiosos, intolerantes e dominadores que se arvoravam como donos da verdade. Vendo-os como seus principais inimigos, Jesus alertava o povo contra o seu domínio opressor, dizendo:
os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. De outras vezes, Jesus se dirigia diretamente a eles, os fariseus, criticando-os de forma como se conduziam, assim dizendo: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim sois vós, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Desde o seu surgimento há mais de 165 anos, a doutrina espírita vem insistindo neste ponto como o mais importante na vida humana. Diz a doutrina que não é só a crença, não é a prática desta ou daquela religião por si só que nos levará à felicidade de que fala Jesus, a que chamou de reino de Deus. O que faz o homem de bem ou homem cristão é o seu caráter, ou pelo menos o esforço que ele emprega para melhorar seus hábitos e atitudes perante a vida em relação aos seus semelhantes. Assim, ninguém alcançará esse almejado reino interior de paz e serenidade só porque se considere espírita, católico, evangélico, judeu, budista, islâmico, de qualquer outra denominação religiosa ou mesmo ateu, mas porque, de fato, seguindo os passos de Jesus, está procurando fazer a vontade do Pai, que se resume no maior dos mandamentos, que é amar o próximo como a si mesmo. Eis a única e verdadeira religião no conceito de Jesus. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Um ouvinte que não quis se identificar telefonou dizendo que está passando por um problema e querendo saber como é possível receber ajuda de algum espírito. Primeiramente, prezado ouvinte, certifique-se de que tipo de ajuda você está querendo. Se for para um objetivo bom, você conseguirá atrair bons espíritos. Se for para um mau propósito, espíritos maus. Quando nos deparamos com um problema difícil e verificamos que precisamos de ajuda, em primeiro lugar, precisamos pensar em Deus, o Pai Supremo, o Supremo Amor. O pensamento de Deus já nos abre todas as possibilidades de socorro espiritual. Não importa a sua religião, o que vale é a fé e o bom propósito. Buscando Deus no coração de maneira sincera, já podemos considerar que contamos com sua proteção. Além do mais, precisamos considerar que nada acontece por acaso. Tudo no mundo está submetido às leis perfeitas. Portanto, o problema que você está enfrentando hoje tem suas causas. Primeiramente, procure ver se essas causas não estão em você mesma, porque há muita coisa ruim que nós criamos até sem saber, e nós mesmos podemos evitá-las quando passamos a agir no bem, como com bons propósitos. E neste caso, obter uma solução é mais fácil do que podemos imaginar. De qualquer forma, seja qual for seu problema, nunca se esqueça de que ninguém está sozinho.
Deus nos ampara a todos através dos bons espíritos, sobretudo nossos amigos e protetores, encarnados ou desencarnados. Entretanto, ele só nos concede aquilo que não podemos obter por nós mesmos. Isso quer dizer que Deus nos dá o que necessitamos, nem sempre o que queremos, pois o que queremos pode não ser o que necessitamos, e às vezes pode ser até o contrário ao que realmente precisamos. Jesus nos ensinou a orar, caro ouvinte, conforme está lá no Evangelho, pedindo a proteção do Pai, mostrando que o principal em qualquer oração é o nosso sentimento. Quando queremos ser bons, libertando-nos de maus pensamentos ou de sentimentos contra o próximo, enchemos-nos de Deus. E é quando os bons espíritos encontram condições para nos ajudar. Na maioria das vezes, o que precisamos são condições íntimas, disposição, fé, coragem, discernimento, para encontrarmos mais depressa a solução que buscamos. Pense nisso, prezado ouvinte, e na medida do possível, leia alguma coisa que possa estimulá-la nesse caminho, a fim de que você venha obter o necessário socorro espiritual. Recomendamos o livro Respostas da Vida, que temos na biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco para lhe emprestar. É um livrinho fácil, com mensagens curtas, mas de grande poder de comunicação. Aproveite e vá ao Caminho de Damasco. Temos passes todos os dias às 18 horas, menos nas quintas-feiras. E atenção, daqui a pouco estaremos sorteando o romance Vida Após a Morte, autoria do espírito José Carlos Henrique, pelo médium Rubens Omar Baranovski, editora O Clarim. E se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. A mesma ouvinte da questão anterior ainda pergunta: para que servem as sessões mediúnicas que fazem no Centro Espírita? São vários os objetivos da sessão mediúnica. Estamos falando, naturalmente, de um centro idôneo, de um grupo confiável, de pessoas conhecedoras da doutrina espírita e conhecedoras da mediunidade. De médiuns sérios e responsáveis que buscam na mediunidade um meio de praticar a caridade. Nesse sentido, um objetivo da reunião, ao receber comunicação dos espíritos, é assistir aos desencarnados que necessitam, ou seja, espíritos que estão passando por dificuldades. Você perguntaria se esses espíritos já não têm assistência dos mentores espirituais que estão do lado de lá. De fato, eles têm, mas muitas vezes, devido à forte ligação e dependência que ainda mantêm com o mundo material, eles necessitam desse contato conosco através dos médiuns. Esses espíritos necessitam de recursos fluídicos, chamado biopsíquicos, que só os encarnados podem lhe oferecer, sob a direção da espiritualidade. Daí as reuniões de desobsessão e assistência espirituais. Um outro objetivo, caro ouvinte, é buscar a ajuda dos espíritos benfeitores. Muitas vezes são eles que nos trazem informações, orientações que necessitamos para a vida. É claro que os bons espíritos não nos dão respostas prontas para nossos problemas, nem estão dispostos a nos atender a curiosidades, mas eles podem nos orientar na busca de soluções. Allan Kardec nos alerta contra os espíritos que dizem tudo saber, que respondem todas as perguntas e dizem que têm solução para tudo, que prometem isso e aquilo. Eles não são bons, são mistificadores. Um terceiro objetivo do grupo mediúnico seria o contato com nossos entes queridos que já partiram. Mas isso não ocorre frequentemente. Aliás, não devemos forçar nada nesse sentido. Que as comunicações de entes queridos sejam, portanto, espontâneas. Esta é a melhor recomendação que recebemos da espiritualidade. Comunicações provocadas podem ser falsas e enganosas, até porque, como dizia Chico Xavier, não somos nós que vamos fazer com que este ou aquele espírito se comunique. Há uma série de fatores que influem nas comunicações ou que possa torná-las possível para nós.
Mais um objetivo da sessão mediúnica: reforçar nossa crença na imortalidade, dando-nos comprovações satisfatórias de que os espíritos são seres humanos desencarnados da mesma forma que nós somos espíritos encarnados. Mostrar essa continuidade da vida e, mais que isso, mostrar que ao passar para o outro lado, cada um continua sendo ele mesmo. Ninguém vira santo ou demônio só porque desencarnou. Um outro objetivo do trabalho com os espíritos é o autoconhecimento. Vendo o sofrimento dos outros, passamos a nos preocupar com as nossas necessidades de renovação espiritual. As comunicações mediúnicas, quando bem dirigidas, servem para nos estimular a prática do bem. A situação dos espíritos pode nos mostrar o que é conveniente, fazer ou não fazer, que tipo de relações devemos ter uns com os outros, quais nossos compromissos com a família, com a sociedade e com a humanidade. Enfim, vem reforçar os ensinamentos de Jesus. Uma outra finalidade é nos mostrar que Deus é Pai bom e misericordioso, que ninguém está perdido, por pior a situação que cada um esteja enfrentando, seja nesta ou na outra vida. As oportunidades sempre surgem. Não existe ninguém desamparado. Sempre há quem venha interceder por alguém. E esses casos, muitas vezes, surpreendem, pois a espiritualidade tem muitos recursos que, de repente, surgem por ação de espíritos que nem sabíamos que existiam. Desse modo, os trabalhos mediúnicos sempre devem ter objetivos moralmente elevados. Caso contrário, não devem ser feitos. Eles ocupam importante espaço no centro espírita, mas não é sua principal atividade. As principais atividades do centro são a divulgação e o estudo da doutrina, o acolhimento fraterno aos que chegam com problemas e o trabalho em favor da sociedade através de projetos e instituições de assistência, educação e cultura. Pergunta do ouvinte. A resposta dada pelos espíritos superiores na questão 745 do Livro dos Espíritos atribui a quem suscita guerra por ambição a responsabilidade por todos os homicídios dela resultantes. Qual o peso da responsabilidade espiritual daqueles que, mesmo sem estarem no campo de batalha, manipulam os mecanismos políticos, econômicos e midiáticos que levam milhões de pessoas à destruição e à morte? E conclui: como a lei de causa e efeito se manifesta na expiação de um crime de natureza coletiva, tão massiva e abrangente quanto a guerra? Não temos dúvida, caro ouvinte, que a lei de causa e efeito se aplica a qualquer situação, seja em relação aos atos individuais como aos crimes coletivos. Mas não temos como saber de que forma ela vai repercutir na caminhada espiritual de cada um. Até porque, na maioria das vezes, a repercussão do crime coletivo se dá através dos séculos. Célia de Plantier, conforme lemos no livro Obras Póstumas, no capítulo Questões e Problemas, afirma: quando o crime se dá contra uma coletividade, é diante dela que os culpados vão responder. Geralmente já se passaram séculos de sofrimento na espiritualidade e os protagonistas do crime, por um processo natural de enculpamento, acabam entrando na faixa do remorso, pedindo para si resgate que possa aliviá-los desse sofrimento. A essas alturas, aceitam qualquer tipo de resgate, quase sempre ao lado daqueles com quem solidariamente praticaram o crime de outras eras. Trata-se das chamadas expiações coletivas que provocam centenas ou milhares de vítimas. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Vida Após a Morte, autoria do espírito José Carlos Henrique, pelo médium Rubens Omar Baranovski, editora O Clarim. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 98105 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Existem muitas coisas O aqui, Caminho às de vezes, Damasco não completa damos. 86 anos com palestra. O centro foi fundado em 19 de novembro de 1939.
uma homenagem aos seus 86 anos de atividade, o Caminho de Damasco estará promovendo para o público geral uma palestra no dia 22 de novembro, sábado, às 20 horas. E o tema da palestra será: Você já fez as pazes com sua vida? A ser compartilhada com o público pelo experiente expositor Edgar Miguel, da cidade de Bauru. A diretoria do Caminho de Damasco convida os espíritas e o público em geral para participar deste evento. Entrada franca. Neste mês de novembro, o Clube do Livro Espírita está entregando aos seus associados mais uma obra mediúnica de Vera Marinzec de Carvalho pelo espírito Antônio Carlos. Trata-se do romance Por que me tornei espírita, publicação da editora Petit. E como brinde, ainda lembrando o mês da criança, o livro infantil O Estojo de Chico, todo ilustrado. Para receber o livro e o brinde deste mês, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 695008 ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todos os domingos a partir das 9h45 no Lar Meimei. Encaminhem seus filhos. Às 10 horas, temos a reunião dos jovens para discussão de temas atuais à luz da doutrina e também uma roda de conversa para adultos sobre doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas e a entrada é pela rua 7 de setembro. No Caminho de Damasco, temos grupos de estudos às segundas, quintas e sextas-feiras às 20 horas e nas terças-feiras às 19h30, abertos ao público. Você pode participar. Na segunda, sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, o Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, leitura e comentários das obras de André Luiz. Atualmente, estamos no início da obra Libertação. Portanto, venha participar. Na terça-feira, mas com início às 19h30, temos o grupo de leitura do livro Paulo Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem se interessar. E no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. No menu você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card em áudio. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Vida Após a Morte, autoria do espírito José Carlos Henrique, pelo médium Rubens Omar Baranovski, editora O Clarim. E se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, escolha de provas nesta vida. O espírito pode escolher suas provas durante a vida corporal? Nesta pergunta, referente à questão 267 de O Livro dos Espíritos, Kardec quer saber se a escolha de provas acontece somente na vida espiritual antes de o espírito reencarnar ou pode ocorrer ainda nesta vida. Os espíritos respondem: seu desejo pode ter influência na escolha, dependendo de sua intenção. Como espírito, porém, muitas vezes ele vê as coisas de maneira diferente e é nesse estado que faz a escolha. Mas ainda uma vez, pode fazê-lo na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Vamos analisar esta resposta. Não há dúvida. E nós já falamos aqui sobre isso, que uma coisa é você fazer escolhas aqui, enquanto encarnado. Outra é quando você se encontra no mundo espiritual. Qual a diferença? É que encarnado, você fica bem limitado na sua capacidade de perceber a sua jornada espiritual.
a não ser num caso específico em que o indivíduo pode, por exemplo, durante o sono ter acesso a informações que o ajudem a compreender melhor suas necessidades como espírito em evolução através das reencarnações. E a isso que os espíritos se referem. Quando dizem que muitas vezes ele vê coisas de maneira diferente e que durante a vida terrena o que podemos contemplar com certo grau de lucidez é apenas a vida que levamos aqui. Não percebemos o que se passou antes dessa encarnação. Portanto, a escolha ficaria limitada mais às necessidades do presente. No entanto, quando no mundo espiritual, depois da morte, o espírito pode ter acesso a outras informações, não só as que venham ajudá-lo a compreender o que passou na última encarnação, como vai ajudá-lo a planejar melhor a encarnação futura. Quanto às escolhas em geral, todos nós estamos fazendo escolhas no dia a dia da nossa vida. Se essas escolhas se apoiarem sobre valores espirituais elevados, tanto melhor. Mas se elas só levarem em conta o bem-estar material e as vantagens que podemos levar nesta existência, conforme nossos caprichos, é claro que não serão boas para o nosso futuro espiritual. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos. Vida após a morte, autoria do espírito José Carlos Henrique, pelo médium Rubens Omar Baranovski, editora O Clarim. E o livro sai para o nosso ouvinte residente aqui em Garça, Carlos Araújo. Parabéns ao sorteado. Pegue seu livro durante a semana e no horário comercial na loja Leves, na rua Minas Gerais 148. E a gente fica muito feliz, né? O Araújo é uma pessoa super conhecida. E não se esqueça, dia 22 de novembro, sábado, 20 horas, temos palestra em homenagem aos 86 anos do Caminho de Damasco. Teremos o prazer de receber o expositor e amigo Edgar Miguel, que vem da cidade de Bauru abordar um tema que vai mexer com todos nós. Você já fez as pazes com a sua vida? Caros ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. E se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia Marra e Vitor Berno sobre temas atuais sob a ótica espírita. Encerrando esta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Somente hoje a luz do presente. Dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.